rejeita sempre de combate e tem autoridades competentes para papel em diferentes pontos associados. E a última convoca a conferência de imprensa, pura e simplesmente, candidato para o Dr. Paulo Semedo, para poder esclarecer a opinião pública nacional e internacional sobre o que é que está a acontecer na verdade e também algumas declarações falhadas de alguns observadores que Guiné-Bissau vai a ser países estão a fazer declarações intoxicantes, declarações que estão a corresponder minimamente à verdade. E assim eu passo a palavra à camarada Dr. Paulo, que é representante de candidaturas de Sua Excelência General Nossa Socorro-Embala junto de CNE. Dr. tem a palavra. A presente conferência tem como propósito responder à infeliz declaração do Sr. Filipe News, ex-presidente da República Irmã de Moçambique, de igual modo responder às reações do Sr. Jonathan Goodluck, bem como do Sr. Sonko, do Senegal, de Nigéria e do Senegal, respectivamente. É com muita consternação que a candidatura do general Umaru Sissoko Embalo tomou conhecimento da infeliz declaração de Filipe News, em que este afirmava que a Comissão Nacional das Eleições tinha na sua posse resultado das eleições de 23 de novembro e que devia tornar esses resultados públicos, contrariando de forma inglória a comunicação da CNE que, em conferência de imprensa, afirmou à comunidade nacional e internacional do ocorrido do dia 26 de novembro e, em consequência do ato, a CNE não se encontrava em condições de apresentar os resultados das eleições por não estarem na sua posse as atas dos apuramentos regionais para o efeito do apuramento nacional. A declaração de News foram infelizes e perigosas, para além, por seguintes razões. Em primeiro lugar, essa declaração, apesar de o seu autor se encontrar em Bissau, este estava completamente alheio aos factos do dia 26 de novembro. Assim sendo, não pode testemunhar do que não viu, evidentemente. Qualquer testemunho de quem não viu, de quem não presenciou, corre risco de ser falaciosa, de ser infundada, para não apresentar um outro adjetivo. Com o devido respeito, verdade, sim, que as eleições correram de forma tranquila, todos os candidatos sentiram-se livres para fazer as suas campanhas, testemunhou Filipe News. Cada um apresentou o seu programa, testemunhou Filipe News. No momento H, todos os cidadãos eleitores, querendo, tiveram acesso de forma tranquila e pacífica às urnas para realizar as votações. Agora, o problema não se coloca neste nível. Depois das votações, talvez depois dos apuramentos locais, a partir dos apuramentos regionais,
os conflitos começaram e que muitos não presenciaram os factos declarados pela CNE. Assim sendo, o Sr. Filipe Niusse não se encontrava em condições mínimas para contrariar as declarações da Comissão Nacional das Eleições. Para concluir este ponto, é evidente que as suas declarações foram irresponsáveis. As declarações de Niusse constituem uma manifesta tentativa de usurpação de funções da CNE, pois a CNE, de acordo com a nossa Constituição e leis, é o único órgão competente para anunciar os resultados das eleições e mais ninguém. Niusse quis trocar o lugar de observador para o lugar de proclamador dos resultados eleitorais. Sabendo que da situação em que poderia encontrar o país. Certamente, Niusse não gostaria de ter presente em 2019 e 2024, durante as eleições em Moçambique, de uma figura chamada Niusse. Pois, no momento, essas eleições foram amplamente contestadas por causa de inúmeras irregularidades registadas na altura. Entretanto, todos os observadores mantiveram tranquilos e serenos, aguardando que o órgão competente em Moçambique anunciasse os resultados. Se o caminho de Niusse fosse verdade, não seria menos verdade de que em 2019, em Moçambique, teria Niusse perder as eleições. Agora, o facto de Niusse ter avançado com o anúncio dos resultados eleitorais não faz disto corresponder à verdade, ou anunciar de que a CNE tinha na sua posse as condições para o anúncio dos resultados, que tinha as atas dos resultados. Assim sendo, é de lembrar ao Sr. Filipe Niusse que em Moçambique, nas últimas eleições, apesar de tudo, a União Europeia, como observador, declarou que o opositor do que hoje está no poder tenha ganho eleições. Declarou que as eleições de Moçambique foram ganhas pelo candidato Venâncio. Entretanto, o anúncio posterior veio dar resultado, veio dar vitória ao candidato que hoje apresenta como presidente de Moçambique e vitória ao partido Frelimo, que agora se encontra no poder. Então, para a candidatura do general Umaru Sissoko Embalo, a declaração de Niusse constitui de forma inequívoca um atentado à soberania nacional, uma forma de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Na medida em que a nossa Constituição, as nossas leis declaram de que os resultados eleitorais devem ser proclamados pela CNE, o único órgão competente para este efeito. E a CNE, por sua vez, vem declarar não estar em condições para tal, uma vez que não tinha
na sua posse todas as atas necessárias para o apuramento nacional. Para não estar a repetir o que disse a CNE, de acordo com o conhecimento da nossa candidatura, de acordo com o que chegou ao conhecimento da nossa diretoria, da diretoria de campanha presidenciais do general Umaru Sissoko Embalo. Para a nossa candidatura, dúvidas não restam de que o nosso candidato foi o vencedor das eleições de acordo com as atas que tivemos, as atas e informações que tivemos na nossa posse. Por outro lado, as declarações de News, assim como de Jonathan Goodluck e de Sonko, que foi largamente contestado, este último, pelas autoridades da sua terra, a República Irmã do Senegal, que declarava no sentido contrário da CNE. Constitui um atentado à paz social. Constitui um perigo à nossa nação, na medida em que estas declarações criam expectativas infundadas. Expectativas estas que podem servir de ânimo para o conflito, um conflito social. Um conflito social que pode ser, pode perder o controle de qualquer um. Por isso, nós repudiamos esta atitude de News. E, em último lugar, constitui um perigo, uma declaração infeliz, na medida em que vem minando o prestígio que norteia a organização que pretende representar. A organização africana certamente não gostaria de ser representado por uma pessoa deste índole, uma pessoa que agisse desta forma. Só serve apenas para minar o seu prestígio, porque enquanto observador estão aqui para verificar o que eventualmente esteja a acontecer, mas no que diz respeito ao anúncio dos resultados, cabe apenas e somente à CNE, o único órgão competente. Então, para concluir, esta candidatura responsabiliza Filipe News de Moçambique, Sonko do Senegal e Jonathan Goodluck de Nigéria por qualquer situação que venha a devir de declarações. E, para terminar, estamos aqui para mais uma vez reafirmar de que a nossa candidatura é a candidatura vencedora das últimas eleições. E para tal, espera, como já endereçou uma comunicação à CNE, ver resolvido esta situação. E, eventualmente, assumirá posições mais enérgicas para ver a situação ser resolvida. Posições enérgicas dentro do quadro legal, dentro daquilo que a lei permite. Não sendo o CNE, eventualmente ao Supremo Tribunal de Justiça para ver a situação resolvida. Muito obrigado. Um resumo em crioulo. Antes de tudo, não agradecer
presença de todo o órgão de comunicação social que está em lugar. Essa conferência de imprensa tem lugar na sequência de declarações de Filipe Nunes, alguém que dirigiu missão de União Africana para observação de processo eleitoral na Guiné. Então, essa declaração não qualificada de uma declaração infeliz e perigosa, na medida em que, em primeiro lugar, é uma declaração que passa de facto que corresponde à verdade. Na medida em que Filipe Nunes, apesar de estar em Bissau na altura dos acontecimentos, não estava a par do que acontecia. E que estava, apesar de estar na Guiné-Bissau, e que estava dentro do acontecimento e que estava presente no acontecimento que tem lugar, acontecimento esse que não parte, nunca precisa descrever, uma vez que e foi muito bem descrito para CNE. Não me se esclareci, opinião pública nacional e internacional, de que essa declaração e que corresponde à verdade. Pessoa que declarar e que testemunho de nenhum facto que, ao ponto de poder contrariar o que a CNE explica. Em segundo lugar, essa declaração é uma manifestação clara e inequívoca de tentativa de usurpar função. Não numa eleição, e tem quer observador, assim também que na arbitra eleição. E o único órgão competente, de acordo com a Constituição e com a lei, para anunciar resultados eleitorais e CNE e nada mais. Declaração do Filipe Nunes está constituir um atentado a esse facto. E nisto está constituir um atentado à soberania nacional. Havia uma forma de entrar dentro do assunto que quer dizer que é assunto apenas de nível interno. Suma Filipe Nunes, assim também em situação que não tem enquadrar, assim também que não tem enquadrar comportamento de Sonko e comportamento de Jonathan Goodluck. Ambos os comportamentos e igual de Filipe Nunes. E está a constituir atentado contra a soberania nacional. E aí, em relação a Filipe Nunes, não também se fala como e bom, Filipe Nunes que ele dizia na eleição de 2019, eleição de 2024 na Moçambique, e que não gostava de ter um Filipe Nunes, porque a situação era muito mais tenso do que essa que nós vivido na Guiné-Bissau, mas tudo observadores que estava presente na Moçambique é manter calado. Apesar de, nas últimas eleições, a União Europeia se delegação de observação e declarar claramente de que Venâncio e foi vencedor dessa eleição. E muitos outros observadores falam a mesma coisa. Entretanto, até nesse momento, candidato de Frelimo e próprio Frelimo, eles que está no poder na Moçambique. E, vale dizer, inclusive, no candidato, enquanto presidente da República de Guiné-Bissau, esteve presente. Então, é testemunho. Mas esse é que foi para organizações internacionais tenta entrar para contrariar aquilo que órgãos nacionais, aquilo que órgãos do Estado de Guiné-Bissau não explicam. E, para outro lado, declarações de Filipe Nunes, porque outros, Jonatas e Sonko, e que constitui um atentado contra a paz e segurança, estabilidade da sociedade guineense.
na medida em que esse tipo de declaração suscita expectativas infundadas, expectativas essas que está conduzindo a determinadas animosidades que está bem poder levar o país, sociedade em conflito. Então, para mim, essa declaração não está considerada infundada. E por último, não mostra como é declaração infeliz e perigosa para mim e está diminuindo o próprio respeito que organizações que pretendem representar têm. Para mim, União Africana e que não gostava nunca de ter um ser representante que não chega num país enquanto observador pedindo atua de forma que não viola frontalmente lei de que país. E parece não está responsabilizar os autores, quer Filipe News, quer Sonkor de Senegal, quer Jonathan Guruluk de Nigéria, não está responsabilizar-se para qualquer coisa que pode vir a acontecer na Guiné-Bissau que pode ir contra a ordem pública e paz social. Para terminar, candidatura de General Umaru Sissoko Embalo e na volta reafirma, como que sempre faz, de que é candidatura vencedora das eleições que têm lugar dia 23 de novembro. Entretanto, sobre anúncio de resultados, e continua na confiar a CNE, apesar de ter ciatas de tudo mesa eleitoral e ter ciatas de tudo regiões onde que consta de forma clara de como ele é vencedor das eleições. E não continua a confiar anúncio de resultados a CNE. Agora, na base de que a CNE dá na sua conferência de imprensa, a candidatura de Sissoko Embalo continua, apesar disto, e continua a exigir a comunicação de resultados e essa exigência e poder levar ainda até um nível mais alto, que ser o caso. Procura Supremo Tribunal de Justiça aponta solução à situação que não passa. Então, muito obrigado à comunidade nacional e internacional para a atenção que presta para essa não declaração que não também se fala sempre, mas não olha como e deve fazer para que deixa ninguém no escuro. Muito obrigado, para Deus abençoar. Se os senhores têm alguma questão para colocar, microfones, microfones, não está disposto para responder. E também que os senhores, a senhora que chegaram mais tarde, mas logo depois vamos dar uma entrevista para vocês, está bem? Ok. De qual nação? Faz diferença entre RFI, amigas da Naide, não é? Hã? Da Naide. Da Naide, sim. Ok. Não, mas Estou a dizer que amigas da Naide, não é? sim, sim. Ok. Então mais logo, daqui a nada. Se tem alguma questão, vou colocar assim. Vou ficar nome e órgão. Maksudnya dulu sehat formal. Candidatura de uma pessoa em Malaysia disposto é contar o resultado, tendo em conta a situação que você anunciou. Sempre disposto. Aliás, essa que é a expectativa de candidatura de General Umaru Sissoko Embalo. POB, porque quem que também se ouve, tem contado com uma e ganha eleição. Qualquer um me se ouvir esse tipo de comunicação. Então, esta resposta. Perante a situação, diretor de campanha, diretor nacional de campanha do mesmo candidato, e assumir o ser o primeiro-ministro de transição. Essa é a história. Pensa como diretor de campanha de Umaru Sissoko Embalo e foi exonerado junto com o governo que exonerado que e engenheiro Soares Kassama. Soares Samu.
Então, até ali, não colhá-lo e nomeado em nenhum posto. Sim. Doutor, na mínima nessa área, raro de dizer. O que assistimos na declaração do antigo presidente de Moçambique, Filipe Nunes, apenas limitou na divulgação dos resultados eleitorais. Ele não declarou quem venceu e quem perdeu as eleições. Se é sendo assim, o que motivou esta conferência de imprensa de falar ou atacar Filipe, se ele não declarou o vencedor das eleições? Filipe não declarou o vencedor, mas Filipe declarou que houve um vencedor e de que a CNE está em condições para proclamar os resultados. Contrariamente do que a CNE disse, de que não estava em condições. Significa isto dizer de que ele, Filipe Nunes, está em condições de apontar quem foi que venceu. Então, se ele faz isso, ele contraria a CNE, é porque ele entende estar com dados suficientes para tal efeito. Agora, um observador de campanha que assistiu apenas à votação, assistiu o trânsito para as urnas, eu não sei como é que estaria em condições de tais afirmações. Isso significa que, como observador que devia ocupar um lugar neutral, que estaria a receber os resultados da CNE como órgão oficial, então significa que bebeu de alguém. Se bebeu de alguém, agrava a situação. Significa que é amigo parcialmente. O que deve ser a missão da União Africana, observador da União Africana? A lei eleitoral diz que todos os envolvidos devem ter a ata síntese regionais, presidenciais estamos a dizer, regional. Se observadores da União Africana, de acordo com o Filipe Nunes, se tem aquilo que estamos a dizer que é atas regionais, a CNE diz que não há condições técnicas para anunciar o resultado. E Filipe disse que há condições, tendo em conta as atas regionais que o observador tem. De acordo com a lei, os observadores internacionais recebem atas das organizações oficiais. Se a CNE disse não ter na sua posse as atas regionais, mais uma vez, obrigado pela sua ajuda, admiro o facto de Filipe Nunes estar em condições de dizer que tem. Porque aqui, os observadores internacionais, de acordo com a lei, eles recebem das organizações oficiais e não nas esquinas que acontecem. Tanto assim que Filipe Nunes visitou, quando muito, algumas dezenas de mesas eleitorais. Caso contrário, seria onisciente. Devia esperar para receber. Se não estava em condições, testemunhou-se de quê? Testemunhou de algo que alguém lhe entregou. Quem lhe entregou? O que é que lhe entregaram? Quer dizer que a ata que foi apresentada pela Comissão não é credível. Mais uma questão do outro. Estava querendo dizer... As atas que o Filipe tem não é atas credíveis. Olha, nisto eu não posso afirmar que eu seria leviano como ele. É só ele que pode afirmar isto. A pergunta endereça a ele. Agora, o que sei, que a CNE disse que não tem atas e não tendo, não entregou nenhuma ata oficial a ninguém. Obrigado. Muito obrigado. Mais perguntas? Muito obrigado. Não, só agora vamos falar com... Mas se tiverem... Não, o entrevista só falta só ali, o RFI, AFP. Ok, sono Marco Bonaga. Ma stai alla fine di conferenza di prensa?